Olá, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe, ótima quinta-feira. Vamos conversar um pouquinho mais uma vez. Hoje não falando da estatura, amanhã nós vamos falar mais sobre a estatura do varão perfeito, mas falando sobre propósito. Eu vi um vídeo de uma moça não entendendo, falando sobre propósito, não encontrou o propósito da vida dela, e gera muito questionamento entre as pessoas que não entendeu o propósito do que a pessoa está aqui na Terra. Eu vou explicar isso para você e espero que você entenda. Existem dois tipos de propósito: o propósito da vida humana e o propósito de Deus para você. Você está entendendo? As pessoas, preste atenção, o cristão, ele está na eternidade, ó, meu dedinho aqui, está lá na eternidade. Ele vem aqui para a Terra, no seu tempo de vida. Nesse período ele passa um tempo aqui na Terra, tempo de vida, e depois retorna para a eternidade. Ele veio para cá para ter a sua vida humana e para testemunhar do reino de Deus. Ele veio para servir a Deus e testemunhar do reino de Deus. Esse é o propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Ele e mostrar às pessoas sobre o seu Cristo, o seu Salvador. Deus precisa de testemunhas vivas. O principal propósito da vida cristã aqui na Terra é que você seja uma testemunha viva do amor de Deus, do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Bom, esse é para assim chamado cristão. Então você vem aqui na Terra, tem a sua vida normal, humanamente falando. E às vezes a pessoa, ela se forma, se tornou uma professora, humanamente falando, esse é o propósito dela, ensinar, e é uma dádiva. Só que ela ensina, só que como ela é uma cristã, ela pode ir além do ser uma professora. Está incumbida ela, dentro dessa profissão, desse propósito que nasceu na Terra como uma professora, ensinar, ela demonstrar todo o amor de Deus para com a pessoa. Sempre assim. A pessoa pode ser uma boa médica, um bom médico. O meu propósito na Terra é ser um médico, salvar a vida. Excelente, propósito humano. Como cristão médico, você pode ir além. Você pode fazer mais que isso. Você pode amar mais que isso, se esforçar mais que isso e mostrando o amor de Deus para as pessoas. Será sempre assim. Todo o propósito de Deus na vida de nossa, ou cristão, estou falando, é servir a Ele, ser testemunha dEle em todos os âmbitos. Agora, o grande problema é porque, assim, as pessoas, elas, às vezes, desejam um propósito gigantesco na vida cristã. Depois eu vou falar da pessoa que não é cristão. Eu quero ser um pregador, um missionário. Eu quero ser um grande cantor que arrastar a multidão. Esse é o propósito que eu quero em minha vida. Não é o propósito que você quer em sua vida. Você deve falar, Senhor, qual é o seu propósito em minha vida? Eu me tornei um mecânico, mas você só mecânico, só isso? Findará os meus dias só como mecânico? Findará o meu dia só como uma cozinheira, um cozinheiro? Findará o meu dia só como professor? Aí você se torna um ser humano comum. Nós vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Joquebede. Qual foi o propósito de Joquebede aqui na Terra? Ela teve uma vida humana comum, mas o propósito dela foi incumbido a ela a ensinar Moisés sobre o mandamento de Deus e para que ele veio a este mundo. E ela fez isso com excelência, que mesmo Moisés passando o trator, mesmo Moisés sendo crescido ali no Egito, no palácio de Faraó, ele nunca esqueceu o ensinamento de sua mãe e fez a escolha certa.
A Bíblia diz que ele escolheu o caminho correto com os filhos de Deus, do que ter por um pouquinho de tempo o gozo do pecado. Então, Joquebede cumpriu o propósito. Qual foi o propósito de Joquebede? Ela não foi uma missionária, não foi uma cantora, ela não foi uma pastora, né? Mas ela foi pastora de Moisés. Ela foi uma mãe com excelência. Criou Moisés no caminho do Senhor. Agora, Moisés, o propósito dele já era maior. Moisés, o propósito dele era ser o libertador. De arrancar o povo do Egito, colocar para fora daquela escravidão. Isso aí sabe tudo da história. O propósito de Moisés era maior, mas Joquebede era menor, mas foi de grande importância. Nós vamos pegar aqui Sansão. Qual é o propósito de Sansão? Sansão nasceu para ser um libertador. Esse era o propósito. Embora que ele almejou ter uma vida comum, de um ser humano comum, e pagou o preço. Ele não queria aquela responsabilidade para ele. É isso que acontece com muitos crentes desviados. Eles não querem aquilo que Deus põe para eles. Muitas pessoas rejeitam o propósito de Deus. Depois fica perguntando, qual é o propósito de Deus na minha vida? O profeta de Deus chegou em uma igreja e ele disse, aqui há muitos irmãos que era para estar pregando o evangelho, mas recusaram o chamado de Deus. Há muitas pessoas que recusam o propósito de Deus, porque acham que é muito pequeno. Eu ser um diácono na igreja do Senhor de 20 membros é muito pequeno. Eu ser um professor de escola dominical para as criancinhas é muito pequeno. Eu sou homem culto. Eu ser um pastor de 15, 20 membros, eu queria sair de 100, 200, 1000, aí sim. Você está entendendo? Então as pessoas recusam. Uma vez recusando, as pessoas ficam vagar, recusou o chamado. Como é que Deus vai falar de novo? Como? Deus fala a cada um. Certa vez, Meda, esposa do Mobrano, estava juntamente numa campanha, juntamente com aquelas esposas de ministros, e ela se perguntou, qual é o meu propósito? Eu estou aqui no meio dessas mulheres chiques, eu com roupa simples. Qual é o meu propósito? Eu lavo as roupas do meu esposo, eu passo as roupas do meu esposo, e somente isso, só isso. E Deus falou com ela que o propósito dela era estar ali e aproveitando aquela oportunidade de passar as roupas da sua família, do seu esposo, que era um profeta, e orar pelo ministério. E ela orava por Mobrano. Toda vez que passava a roupa, ela orava pelo ministério do Mobrano. E ela entendeu que aquilo era o propósito dela como esposa, criar seus filhos, ser uma dona de casa, humanamente falando. Só que ela foi além daquilo. Ela começou a orar pelo ministério do seu marido. Irmãos, isso é grandioso. É uma responsabilidade que Deus põe. Ela entendeu, Deus revelou a ela, e ela não recusou, porque ninguém via. O Mobrano diz que o sucesso das campanhas dele se dava àquelas irmãs que oravam pelo ministério, pelas campanhas. Aquelas irmãs de oração, elas tinham o propósito de Deus na vida delas, orar pelo ministério do Mobrano. Você está entendendo? É que as pessoas não aceitam. Elas querem ser grandes. Às vezes, o propósito de Deus em sua vida, minha irmã, é você ser uma cantora, cantar na igreja, louvar o Senhor, você ser um diácono, faz aquilo com maestria, seja um diácono que abençoa as pessoas, que ajuda as pessoas, você pode ir além, você pode fazer visitas, você pode ver as pessoas que estão necessitadas. Você está entendendo? Existe um pastor contando um testemunho que tinha um zelador da igreja e ele chegou para fazer aquela campanha, um grande nome para a campanha, um grande pregador ele era. E ele chegou bem mais cedo e observou aquele irmãozinho simples zelador que limpava os bancos da igreja e parava, levantava a mão e orava. Limpava outro banco, levantava a mão e orava. E depois, chorava. E depois que acabou aquele momento, ele pegou e foi ali e perguntou para aquele irmão o que ele estava fazendo. Ele estava orando pelas pessoas que iam assentar naqueles bancos, que quando se assentasse, eles pudessem ser curados, ser abençoados pela palavra.
E aquele pregador disse, como eu me tornei tão pequeno. Porque aquele homem, no anonimato, fazia aquelas coisas tão maravilhosas, grandiosas, que era o resultado das campanhas, das pregações, estava ali. Mas era o chamado dele, era o propósito de Deus na vida dele, que aquele irmão fizesse isso. Deus fala com você. É que você, às vezes, recusa o chamado de Deus e recusa o propósito de Deus. Aí fica se perguntando, qual é o propósito da minha vida? Primeira coisa, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ser uma testemunha do Evangelho. Aí depois Deus vai direcionar. O Espírito Santo vai falar para você. Há muitos que têm o chamado de ser um pregador, mas recusaram. Há muitos que têm o chamado de abençoar as pessoas, mas recusaram. Há muitos que têm o chamado de ajudar os pobres, os famintos, mas recusaram. Há muitos que têm o chamado de orar pelos enfermos, mas recusaram. Há muitos que têm o chamado para ser um diácono, para ser um tocador na igreja, mas recusaram. E agora fica se perguntando, qual é o meu propósito? Desviado do caminho do Senhor, não quer nada com Deus, briga com a palavra, porque não crê na palavra, fica pulando de igreja em galho em galho, não aceita ser discipulado por nenhum pastor. Então, assim, fica difícil saber o seu propósito. Nós podemos pegar Susana Wesley. Qual foi o propósito da Susana Wesley? Ela criou todos os seus filhos no caminho do Senhor. Ela orava pelos seus filhos. E ali saiu John Wesley, um grande pregador. Vocês sabem da história de Susana Wesley. Que mulher de fibra. Quantas mães têm o seu chamado para ser uma grande esposa, para ser uma grande mãe, auxiliadora de um ministro, cuidadora. Gente, é que tem muita gente que só olha para as grandes coisas. Tudo bem, você pegar Paulo, ele foi chamado, o propósito dele era sofrer pelo Evangelho, pregar, fazer aquela missão. Ele sozinho pregou mais que os outros apóstolos. Mas Estevão mal começou e já morreu. Que propósito é esse? Mas foi uma testemunha de amor, que mesmo sendo apedrejado, ele ainda estava perdoando. Mesmo sendo apedrejado. Então, assim, eu não sei o que você quer. Eu penso assim, que você deve querer assim, fazer oração assim, Deus, mostra-me, e Ele vai te mostrar, qual é o meu propósito com o Senhor na igreja. Agora, você não pode. Se Deus mostrar que você tem que ser um zelador, você vai achar ruim. Se Deus falar para você ser um pregador, você vai achar ruim. Se Deus falar para você ser um tocador, vai ser ruim, vai ser esse meio. Você não pode ser um meio tocador, um meio pregador, um meio diácono. É o que nós mais temos, é meia tigela. Ninguém faz com excelência. Faça o seu melhor. A irmã Bel, o profeta diz no velório dela, pregou no velório da irmã Bel. E quem foi a irmã Bel? O profeta disse, a irmã Bel cumpriu o seu propósito na terra. E qual era o propósito? Ela não faltava culto. Ela levantava suas mãos lá no fundo da igreja e glorificava a Deus. Quando ela cantava na unção. Não cantava da boca para fora, não. E aquilo tomava a igreja. O profeta de Deus, num tom de amor, dizia assim, a irmã Bel me perturbava, porque todo dia tinha um monte de papelzinho. Ora pelo fulano de tal, ora pelo fulano de tal. Irmão Bruno, vai no hospital, tem uma pessoa esperando você para orar. Meu vizinho, e fulano, tantos que ela falava, olha, dá seu nome aqui, o meu pastor vai orar por você. Dá seu nome aqui, o meu pastor vai interceder por você. Esse era o ministério dela, de ajudar as pessoas. Você está entendendo? O propósito de Deus na nossa vida é você ajudar alguém dentro do Evangelho. Agora você, coração fechado, não dá esmola, não ajuda um irmão. Acabou a empatia. Você não consegue ajudar o irmão da igreja que tem um sapato furado para dar um sapato novo para ele. Uma cesta básica. Você não consegue ser diácono, você não consegue cantar na igreja. Você quer ser o quê? Uma estrela brilhante? É muito pouco, né? Por isso que as pessoas perguntam, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Bom, eu estou dizendo aqui para aqueles que são cristãos, né? Para aqueles que são cristãos. O primeiro passo é servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Ele. Ser uma testemunha viva. E depois Deus vai direcionar você
aquilo que Ele te deseja. Agora, falando do propósito das pessoas do mundo, cada um tem o seu propósito, tem o seu dom. Né? A Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. Os dons é dado. Há muitos bons médicos, né? E nasceu com aquele propósito de ajudar as pessoas. Há muitos políticos bons, nasceu para esse propósito. Eles gostam disso. E Deus designou eles para ser bons governadores, bons prefeitos. É claro, se Deus não desse esse propósito para eles, como estaria o mundo? Há muita gente no mundo que não serve a Deus, mas Deus deu o propósito deles, de ajudar os mendigos, de ajudar as pessoas necessitadas, né? Embora que não são cristãos. Mas eles levam aquele dom, aquele chamado, para ajudar as pessoas. Outros ajudam os animais, outros ajudam crianças com problemas especiais, professores que têm aquelas paciência com aquelas criancinhas que precisam de paciência. E assim por diante. Cada um tem o seu chamado. O que está no seu coração? É que às vezes você não aceita, porque às vezes é pequeno demais para o seu ego. Então, todo mundo tem o seu chamado. Mas o cristão tem um chamado além daquilo lá. Ele pode ser um médico, mas incumbido a ser um médico, ele vai salvar muitas almas para Cristo. O cristão ele pode ser um psicólogo, tem um chamado para ser um psicólogo, mas através disso, através do testemunho do Evangelho, ele vai ganhar muitas almas para Cristo. Um cristão ele pode ser até mesmo um governador como José, mas através disso ele vai ser só o governador, ele vai ganhar muitas almas para Cristo, vai declarar o Evangelho. Você está entendendo? Essa é a diferença do cristão, do chamado do cristão. Agora, o que você precisa para que você, que é um cristão, e não entendeu o chamado de Cristo em sua vida, é render a Ele, que Ele vai te mostrar. Mas, contudo, meu irmão, vai ser trabalhar em prol do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todo o propósito de Deus em nossa vida, Ele vai usar a ferramenta do dom que deu para você para trabalhar em prol do reino de Deus. Compreendeu? Deus te abençoe. Eu acho que fui claro demais. Te abençoe até o próximo vídeo.